Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que nos estão a ver ou a ouvir. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Hoje somos só dois, Diogo. Estou com o Diogo Soares para analisarmos os testes de pré-temporada de Fórmula 1 e para antevermos aquilo que poderá vir a ser a primeira corrida da temporada, também no circuito internacional do Bahrein. Mas antes, Diogo, e sem mais demoras, porque os 40 minutos de podcast são curtos para tanta informação que temos que debater. A investigação interna da Red Bull ao Christian Horner aparenta estar cada vez mais próxima de uma conclusão. Já surgem alguns rumores de que essa conclusão e de que já está mesmo concluída. Nos últimos dias, a Red Bull sofreu uma pressão da Ford, a Ford que vai fabricar a partir de 2026 motores com a marca austríaca, já sofreu uma forte pressão para a conclusão do caso. Era-lhes pedido que concluíssem que concluíssem as averiguações antes do início do Grande Prémio do Bahrein, mas a verdade é que começa na quinta-feira, Diogo, e hoje é terça-feira, ainda não temos nenhuma conclusão. Bem, eu aproveitar já para cumprimentar todos aqueles que nos ouvem ou assistem e dizer que hoje eu e o Luís temos mais privacidade, por isso já estamos mais à vontade hoje. Em relação ao caso Horner, não tenho assim grandes comentários a fazer. Acho que a forma como a Red Bull divulgou o caso e agora está a investigar e aparentemente já está no final, acho que foi correta. Não lançaram grandes alaridos, não se tentaram promover ao longo do processo, algo que acontece até com alguma regularidade. Daí eu achar que de facto foi uma investigação bem conseguida no sentido da disciplina por parte da equipa austríaca. Quanto a esses possíveis resultados ou apuramento das investigações que podem sair esta semana, mas não me parece que vão sair esta semana, uma vez que isto começa já na quinta-feira. Se sair, eu até diria que se calhar nem para a próxima semana, antes da Arábia Saudita, uma vez que há muitos poucos dias para fazer algum tipo de remodelações, vamos supor que Christian Horner até sai, é muito pouco tempo para escolher um sucessor e depois o seu sucessor terá a sua equipa, mas referir que eu acho que a conduta da Red Bull tem sido correta e neste momento até acredito que qualquer que seja o resultado da investigação, até que acaba por ser o resultado mais correto, não sabendo de todo que factos estão em cima da mesa, além de que alegadamente foram mensagens de cariz sexual, mas perante aquilo que nos foi apresentado até agora na comunicação social, parece-me que tem sido tudo correto até agora. Sim, eu concordo contigo. Há um grande sigilo nesta questão, que também me parece positiva, não só pelo respeito à alegada vítima, mas também pelo respeito ao Christian Horner, que deve gozar da sua presunção de inocência e que se deve defender naquele que poderá vir a ser um processo longo. Como tu disseste, não há grande coisa a comentar em relação ao caso. É muito difícil de aceder a qualquer tipo de informação, mas o que nós podemos refletir é: e se Christian Horner sai, é um dia ou dois do início da temporada. Tu falaste, e bem, porque concordo contigo, Diogo, que a decisão só deverá surgir a seguir à Arábia Saudita. De relembrar que no próximo sábado, ou seja, no sábado da próxima semana, já se vai correr o segundo Grande Prémio da temporada, portanto o tempo é bastante pouco. O Christian Horner esteve presente nos testes com a Red Bull. Portanto, não parece que a decisão vá ser tomada antes disso, mas se Cristiano Ronaldo acabar por sair ainda numa fase precoce da temporada, isso poderá ter algumas consequências no desenrolar da temporada da Red Bull. Aqui, estas consequências não tanto a nível desportivo, porque o carro está feito, portanto,
o seu desenvolvimento não depende tanto do Christian Horner, portanto, o time principal tem as suas responsabilidades, mas cada vez menos no contexto da Fórmula 1 atual. As responsabilidades do desenvolvimento do carro deixam de estar no time principal e, portanto, estão nos engenheiros e nos responsáveis pela aerodinâmica, nos responsáveis pela unidade motriz, nos responsáveis pelo chassi, entre outros. Portanto, é que esta questão desportiva, a não ser tão ameaçada, mas para uma próxima, se calhar mais para 2025, ou seja, espera-se, se Christian Horner sair da Red Bull, uma fase de alguma instabilidade, na procura de um sucessor. Isso pode fazer alguma turbulência no desenrolar da época na Red Bull, mais nos bastidores do que propriamente na pista, mas nós sabemos que na Fórmula 1 aquilo que se passa no paddock também é importante e às vezes, infelizmente, sobrepõe-se ao plano desportivo e àquilo que assistimos dentro das pistas. Não sei se concordas, Diogo, se desportivamente a Red Bull pode estar em causa se calhar mais para 2025, ou achas que já em 2024 pode haver alguma implicação? É assim, desportivamente, naturalmente pode haver consequências e algo graves para a equipa. Agora, o que se sabe é que a Red Bull tem hierarquias dentro da equipa que são bem definidas e acho que a partir daí há um grande respeito, desde os pilotos aos mecânicos, dos mecânicos aos engenheiros, dos engenheiros aos pilotos e vice-versa. E se calhar a curto prazo isso até pode prevalecer. Porque há uma coisa que não se pode apontar ao longo destes 20 anos de Christian Horner na Red Bull, que tem sido, por exemplo, falta de profissionalismo. Nisso, Horner sempre demonstrou ser um excelente time principal. E os hábitos de Horner podem prevalecer a curto prazo, que é por mais um ano ou por mais alguns meses. Agora, se Horner de facto sai, e isto é tudo especulativo, como é óbvio, pode haver mudanças internas que pode não ser do agrado de toda a gente, podem até ser mudanças negativas e que prejudiquem a equipa, mas lá está, isso é uma questão que se calhar para ser mais debatida mais profundamente, se calhar daqui a semanas, vamos ver. Sim, daqui a semanas, quando tiver uma decisão conhecida. Antes de encerrarmos este tema, tu falaste na questão das hierarquias. E é importante realçar que é pura especulação, portanto não há nenhum facto, é uma especulação com base nas notícias que vão saindo cá para fora, mas não deixa de ser uma especulação. De relembrar também que em 2024 o contrato do Sérgio Pérez acaba, portanto a vaga aparentemente disponível para a Red Bull em 2025, que pode ser renovada pelo Pérez, se fizer uma boa temporada, pode se calhar estar em causa e pode trazer um novo piloto à Red Bull. Deixa-me só Sim. sobre isso. Vamos supor que Horner sai daqui a uns meses. Isto tudo suposições. E que nessa altura já está definido esse segundo lugar de 2025. Aliás, quer seja Pérez, quer não seja, o sucessor pode não agradar ou pode não ficar agradado com essa opção. Sim, mas se calhar, sim, mas se calhar nessa circunstância em que o Warner vá sair mais adiante na temporada, se calhar já não terá a autoridade suficiente para escolher um piloto para 2025. Depende muito da circunstância, mas o melhor a fazer acho que é mesmo esperar para vermos e aproveitar aquilo que se vai passar em pista e aquilo que já se passou em pista, é verdade. Nos testes de pré-temporada que se realizaram no Bahrein, nós onde vimos um bocadinho e especulámos, porque a Fórmula 1 vive muito em base da especulação. Nós tentámos antever aquilo que se iria passar nos testes de pré-temporada no Bahrein, e Diogo, a verdade é que em parte adivinhamos, infelizmente, digo eu, para
o bem do desporto motorizado e para o bem da Fórmula 1, porque a Red Bull esteve imparável. São testes, os tempos pouco contam, mas antes de passar a palavra, portanto, o primeiro dia de testes foi a uma quarta-feira, se não me falha a memória, exatamente, foi a uma quarta, e só me lembro de ver a Red Bull em dificuldades na quarta-feira de manhã. Depois foi sempre a um ritmo bastante competitivo, com o carro bastante pesado, ou seja, com muito combustível, e a trabalhar muito em si e a não se focar na performance. E a regra geral, quando isso acontece, diz-nos a experiência, é porque as equipas sabem que há uma grande vantagem. Vai ser mesmo isso, não vai? Vamos ter um início de temporada, pelo menos um início de temporada bastante forte da Red Bull. É assim, para começar, não te surpreende a superioridade da Red Bull, surpreende-me o tamanho da superioridade. Isso eu não esperava. Se calhar daria assim uma Red Bull de meio segundo por volta mais rápida. Agora, em certos casos, em simulações de corrida, ou mesmo em simulações de qualificação, um segundo de vantagem, ou até mais que um segundo de vantagem, é abolidor para as outras equipas. Pensem já em 2025 que este ano, principalmente para a Ferrari e Mercedes, que aspiram mais o título, foco esse ano, próximo ano, que com sorte ganham uma corrida ou outra este ano. E se calhar em circunstâncias muito especiais como Singapura. Como na época passada, sim. E há aqui uma questão na Red Bull, pela experiência que tenho em acompanhar a Fórmula 1, é sempre difícil antever alguma dificuldade a uma equipa que não é perceptível ao longo de 3 dias está ou não a poupar o carro. Portanto, a Red Bull teve sempre a um ritmo tão constante, mas sempre com o tanque de combustível tão cheio, e sempre a fazer muitas simulações, muitas voltas, raramente se preocupou com as qualificações, raramente colocou os pneus macios e o carro mais leve, como fez a Ferrari nos últimos 2 dias. E quando assim repito, é mesmo sinal de uma grande superioridade. E tu falavas, era esperada a superioridade da Red Bull, e diria até que é normal face à última temporada, mas estava à espera que se calhar a Ferrari e Mercedes, principalmente a Ferrari, tivesse um bocadinho melhor. Não é que a Ferrari esteja mal, e já lá vamos, porque antes queria falar um bocadinho da diferença entre Max e Pérez, porque parece evidente, o Max teve o primeiro dia inteiro ao volante do Red Bull, e mesmo em testes, mesmo com programas de desenvolvimento de carro, portanto de testar sistemas e de perceber até onde pode ir, há uma clara diferença, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei se concordas, Diogo, entre o Max e o Pérez. Parece que com o Max aquele carro entra numa simbiose perfeita e quase imbatível, como na época passada. Max é aquela relação típica de carro perfeito, piloto perfeito. Já tivemos Senna e Prost na McLaren, Schumacher na Ferrari, Schumacher na Benetton, Vettel na própria Red Bull, Hamilton na Mercedes. A questão aqui é que o problema não está em Max, está em Pérez. Pérez parece que só está lá para cumprir contrato. Não vemos o Pérez, se calhar com o nível de concentração e trabalho, disciplina, que Max tem. E claro que podemos estar aqui a dizer que o carro é construído à afeição do Max, mas é assim, o Max já teve maus carros ou carros menos bons e teve que se adaptar às circunstâncias. E assim como qualquer piloto na Fórmula 1 que queira vencer. Se Pérez não se adapta, então o problema já é do mexicano. Não da equipa, não de Max, mas de si próprio. É que Pérez tem claramente um carro para lutar pelo mesmo que Max, e se calhar, não tendo a qualidade que Max tem, precisa trabalhar mais,
precisa de ter os níveis de concentração mais elevados. E neste momento o Pérez consegue ficar atrás das Ferraris, a competir com os Mercedes e se calhar ainda ficar atrás dos McLaren, a correr mal. Sim, isso não é. Deixa-me só completar que isso não é só uma questão destes testes de pré-temporada, porque no final da época passada isso viu-se várias vezes. Eu concordo com o teu ponto de vista e que o Pérez tem que fazer mais com o carro que tem, mas também percebo que não seja fácil, porque já são várias épocas a lutar contra um Max completamente dominador. E numa equipa como a Red Bull, que não é particularmente fácil, porque o Max é o piloto, é o claro piloto número um. E o segundo piloto serve precisamente para ser o segundo piloto, ou seja, serve para trabalhar em função de Max. E eu compreendo que a nível emocional não seja muito agradável para o Sérgio Pérez encarar mais uma temporada a saber que aconteça o que acontecer. Vai ter que trabalhar para o Verstappen, mesmo que em muitas, ou mesmo que possivelmente em algumas circunstâncias possa estar à frente do Max, terá de dar mão do seu resultado para beneficiar o neerlandês. É compreensível, o Max também é 3 vezes campeão do mundo e o Pérez não é nenhuma, e o Max é campeão do mundo com muito mérito próprio. Mas aqui, só para completar a questão do Pérez, durante os testes, não é só no tempo que pratica, é mesmo na dificuldade que tem em controlar o carro. É porque realmente parece que o Red Bull nas mãos de Pérez é um carro completamente diferente. Completamente diferente. E essa questão que tu falaste, Diogo, de um carro feito em função das características do Max, é interessante. E no meu ponto de vista também é a realidade. E foi muito visível nos testes, em que, e é para corroborar também com a tese que eu estou a apresentar, que é que o Pérez é claramente um funcionário do Max, mais do que ser um funcionário da Red Bull, e um funcionário de Max. Porque muitas das vezes foi-lhe dado nos testes um carro complicado de conduzir para melhorar coisas, para melhorar aspectos para o Max. Mais à frente confirmar e também, obviamente, dar as suas opiniões, as suas perspectivas em relação ao carro. Não sei se queres dizer mais alguma coisa acerca da Red Bull. Parece-me claro, acho que a palavra que domina é o domínio, não é? É sim, mas essa questão do Pérez trabalhar nos erros de forma a aperfeiçoar pelo Max, eu acho que o Pérez, quando assinou pela Red Bull, já tinha a cláusula, já havia lá uma cláusula a falar disso. Mesmo que não houvesse, não é? É daquelas sim, cláusulas que não precisa de estar no contrato. Exato. Isto é como, estou-me a lembrar há 3 anos, em 2021, que o Bottas andava a trocar de motor de 2 em 2, 3 em 3 corridas, a ir para o fundo da grelha, e no final da época o Hamilton tinha um motor brutal. Aquilo atingia uma velocidade brutal. Exatamente, mas também em circunstâncias diferentes, não é? Eu acho que falas da época de 2021. Sim. Não foi uma época normal para a Mercedes também, e compreende-se e justifica-se, porque a Fórmula 1 é um desporto em que se quer ganhar acima de tudo e que, por muito que se fale que o campeonato de construtores é importante, as pessoas dão o suco do campeonato de pilotos. Portanto, se me perguntas quem foi campeão de construtores em 2013, quer dizer, o meu exemplo atravessa um bocadinho, foi a Ferrari, faço o domínio, mas o que eu queria dizer é que o campeonato de pilotos sobressai sempre em relação ao campeonato de construtores, Sim, mas essa questão. E muitas vezes confunde-se o vencedor do campeonato de construtores com base no vencedor do campeonato de pilotos. E em 2021 Max vence o piloto e a Mercedes ganha de construtores. E é algo que até é algo regular. É típico. Sim. Acho que a Red Bull está tudo falado, podemos ir e para a Ferrari, que foi unânime, pelo menos em off, e na discussão que fizemos para modelar este podcast e este episódio, é que a Ferrari aparenta ser a segunda equipa mais forte. Introduzo e passo já a palavra, mas introduzo à conversa umas declarações do Charles Leclerc no segundo dia de testes, durante a tarde, se não me falta a memória, à Sky Sports, em que disse que a Ferrari ainda estava atrás da Red Bull,
mas que sentia uma clara evolução em relação ao ano passado no carro e que a Ferrari, que a equipa já conseguia perceber as suas falhas, portanto já conseguia perceber aquilo que o carro falhava, e isso é, segundo o piloto monegasco, e também segundo Carlos Sainz, que mais tarde concordou, uma vantagem em relação à época passada. Pelo aquilo que vimos nos testes, Diogo, até onde pode ir a Ferrari esta temporada? Achas que é só mesmo uma preparação ou uma continuidade de um desenvolvimento para 2025? Ou pode aspirar mesmo, já não digo o campeonato de construtores, porque o Max vai ganhá-lo sozinho, mas pelo menos um vice-campeonato? Sim, eu acho que neste momento a Ferrari consegue ser. Está ali como se fosse numa terra de ninguém. Consegue ser claramente o segundo carro. Está com uma distância negativa, se é que se pode assim dizer, em relação à Red Bull, e com uma distância positiva em relação à Mercedes e à McLaren e à Aston Martin. Parece-me que a Ferrari terá alguma facilidade em estar no pódio em todas ou quase todas as corridas, pelo menos numa fase inicial. Se o Red Bull não estivesse tão longe, eu até diria que a Ferrari ainda ganharia certamente algumas vitórias, algumas corridas neste início de temporada, mas se calhar as vitórias podem ser mais lá para o final. Mas achas que nesse aspecto, na comparação com a Red Bull, foi a Red Bull que andou em frente e que seguiu em frente, ou foi a Ferrari que se deixou atrasar mais uma vez? Achas que é mérito da Red Bull e de mérito da Ferrari, ou mais mérito da Ferrari de poder, também porque a Ferrari, já vamos a essa conclusão e essa reflexão mais à frente, mas a verdade é que também parece estar um passo à frente de Mercedes, McLaren e Aston Martin, e não o estavam no início da época passada. É assim, eu acho que o mérito é de ambas. A diferença é que a estrutura da Red Bull permite à equipa subir a uma escadaria de 3 em 3 graus, e a Ferrari tem de ser de degrau em degrau, e às vezes corre mal. Mas parece-me que as duas equipas estão melhor, até bastante melhor que na temporada anterior. A Red Bull parece ter dado um passo enorme, muito, muito maior que aquilo que nós poderíamos imaginar. E se calhar a Mercedes e a McLaren e a Aston Martin estão mais contidas, mas não quer dizer que no final da temporada não possam ter um carro bastante competitivo. Assim, já lá vamos. Ainda na Ferrari, esta é a primeira época em que as diretrizes do Frederico Vasseur realmente contam para o desenvolvimento do carro. O carro 2023 foi feito e foi desenvolvido pela equipa de Mattia Binotto, o antigo team principal da Ferrari. Entretanto, com o Frederico Vasseur, as coisas já poderão ser diferentes. Nota-se uma organização um bocadinho maior na equipa. E eu acho que é mesmo muito importante aquilo que o Leclerc disse, de já conseguimos perceber aquilo que o carro nos dá. Portanto, é um bocadinho irónico e diz um bocadinho daquilo que foi o passado da Ferrari, que era fazer um carro que não era mau, também não seria perfeito, e não saber o que é que o carro lhes dava, qual é que era o desenvolvimento possível do carro a partir do início da temporada. E trazendo o exemplo de 2022, para a Bala, em que a Ferrari começou muito bem com as vitórias de Leclerc e teve isolado cerca de 50 pontos, não é? A terceira corrida na Austrália estava 50 pontos à frente do Max, por aí, e depois chegou um rumo em que não conseguiram desenvolver mais o carro, precisamente por isso, porque não sabiam onde é que estava a falhar, porque é que as coisas estavam a acontecer. E esta declaração do Leclerc é positiva para a Ferrari, porque finalmente acho que conseguiram encarar os testes como um real momento de desenvolvimento. A Ferrari chegou mesmo a ser a equipa mais rápida do segundo dia de testes. O Carlos Sainz, que pilotou o carro durante a tarde, fez um 29.921, e depois no terceiro dia de testes o mais rápido
foi o Charles Leclerc com 1.30.322, ambas as voltas feitas com pneus macios. Em comparação com a Red Bull, Diogo, a Ferrari tentou fazer simulações de qualificação e tentou ir à procura da performance. Assim, que já se sabe que a Ferrari é melhor em qualificação do que em corrida, basta olhar para aquilo que era feito no ano passado. A Ferrari deve ter feito se calhar umas 6 pole positions, diria assim de cabeça, não consigo lembrar todas agora, e depois diria que só em Singapura é que conseguiu traduzir a pole position em vitória. Mas é interessante que a Ferrari acabe por trabalhar as qualificações, uma vez que não é o ponto fraco. O ponto fraco era mesmo o desgaste de pneus em corrida. Parece-me que essa situação também está melhor. Não sei até que ponto estará melhor numa pista de reta pneus. Por exemplo, Catalunha. Catalunha é conhecido por castigar muitos pneus. Mas lá está, a Ferrari é uma incógnita. É uma incógnita todos os anos, principalmente nos anos em que se calhar até consegue ter boas construções. Só que quando aquilo começa a correr bem, acho que lá na cabeça dos engenheiros, de toda a gente, aquilo deve soltar um alarme e eles perdem-se. 2022 é o exemplo perfeito. Eu vejo em Frederic Vasseur alguém competente, alguém que na Sauber com recursos limitadíssimos conseguiu até fazer umas coisas engraçadas. 2022 chegou mesmo a estar em algumas corridas a lutar por pódios. Imola, por exemplo. Vamos ver. Se calhar este ano será melhor que 2024, que 2023. E se calhar 2025 vai ser melhor que 24 e lá está, é preciso dar tempo. Sem tempo ninguém vence. Sim, principalmente na Fórmula 1. Atrás de Ferrari, há aqui três equipas que prometem animar a luta pelo pódio também, a luta pelo pódio em algumas corridas e a luta pelo terceiro lugar no campeonato de construtores. McLaren, Aston Martin e Mercedes. São estas as três equipas. Podemos começar pela Mercedes, Diogo, em que tiveram algumas dificuldades nos testes, pelo menos na questão da boa afinação para o carro. Foram várias as vezes em que os pilotos, principalmente o Russell, teve algumas dificuldades na inserção em curva, na tração, em colocar a potência no chão a seguir na saída das curvas e no início de uma reta. O conceito que a Mercedes estabeleceu para 2022 parece não continuar a funcionar como pretendido pelos engenheiros, e poderá ser mais uma época complicada para a equipa germânica. Não sei se concordas, Diogo, que a Mercedes continua a ser, se calhar, a menos favorita a concorrer com o Red Bull na frente do campeonato ou a aspirar a chegar perto da Red Bull na frente do campeonato. Eu acho que dificilmente, pelo menos até 2026, a Mercedes consegue lutar pelo campeonato. Eu acho que os problemas são demasiado profundos de um certo modo para conseguirem resolver assim de um dia para o outro, ou no caso de um ano para o outro. Falava-se muito no primeiro dia do problema do porpoising, algo que já não ouvimos falar propriamente desde 2022. Vamos ver, porque eu acho que há uma. Toto Wolff está a perder o rumo na própria equipa. E agora vai sair Hamilton, que era de longe
o piloto mais experiente, aquele que conseguia se calhar entender melhor o carro e transmitir as melhores informações para os engenheiros. Se calhar este ano o Hamilton já não vai estar com preocupação, apesar de dizer o contrário, mas o que se diz e o que se deixa de dizer é o que vale. Mas o caso da Mercedes é interessante como é que uma equipa que tem um domínio de 8 anos, no ano a seguir já se vê à deriva. E é a prova que é muito mais fácil de perder na Fórmula 1 do que ganhar. Sim, essa questão é interessante do rumo e do Hamilton por estar um bocadinho menos interessado do que aquilo que faz tentar aparecer. Houve uma imagem interessante de Hamilton a fotografar o carro ao longo dos testes de pré-temporada. Não sei se viste, Diogo, serviu de piada para alguns utilizadores das redes sociais que disseram que o Hamilton estava a mandar para a Ferrari aquilo que não fazia no carro de 2025. Portanto, parece mesmo que a vida continua a estar difícil para a Mercedes e estará ao longo desta temporada. O mesmo não se pode dizer dos testes de Aston Martin e McLaren. A McLaren teve aquilo que não teve nas últimas 2 temporadas. Nós falámos muito disso no primeiro episódio do Contra Curva, da dificuldade que a McLaren tem tido desde estes novos regulamentos em iniciar de uma forma competitiva a temporada, fez os bons testes, sem problemas de fiabilidade, que diga-se de passagem, esses mesmos problemas não afetaram muitas equipas, conseguiram todas ser fiáveis, é normal do terceiro ano já com estes regulamentos, mas a McLaren conseguiu proceder com essa fiabilidade e competitividade também, tanto em Piastri como em Norris. Aston Martin, à semelhança daquilo que a Red Bull trouxe para os testes, muito pouco preocupada com performance, preocupada em ritmo de corrida, preocupada em testar os sistemas, em testar a degradação dos pneus, em fazer todos esses rituais habituais dos testes, e pareceu a um certo ponto que o comportamento do carro não condizia com o tempo, o que me leva pelo menos a pensar que eles fizeram boa parte dos testes com os sacos de areia no carro, portanto o chamado sandbagging, para tentar esconder um bocadinho aquilo que têm. Eu acho esta questão da Aston Martin muito, muito interessante, porque não querendo comparar o que é incomparável, e também admitindo a dificuldade que se calhar a Aston Martin terá em continuar a desenvolver este carro, o Alonso cada vez mais se parece um Max, portanto um claro líder dentro da Aston Martin, e o Stroll cada vez mais um Pérez, ou seja, nota-se cada vez mais a diferença entre Alonso e Stroll também no carro. Não sei se concordas com aquilo que disse. Se tivesses de apostar em McLaren, Aston Martin e Mercedes para um terceiro lugar, em quem que apostarias? Assim, para o terceiro lugar, McLaren. E quanto à Aston Martin, eu acho que faz sentido focarem-se mais na questão da corrida, porque a partir do momento em que eles têm Fernando Alonso, é quase certo que a qualificação corre bem. Aquilo que se notava era muitas vezes boas qualificações da Aston Martin, e se calhar depois na corrida não tinham aquela performance, já numa fase mediana até ao final da temporada, a performance já não se traduzia em bons pontos, em pódios, eventualmente em vitórias, como até se achou no início da temporada passada que Alonso ia acabar por vencer. Mas lá está, quando falei de McLaren para terceiro lugar, e se calhar uma luta mais renhida entre Aston Martin e Mercedes pelo quarto lugar, onde se calhar até a Mercedes possa levar a melhor, uma vez que a Aston Martin tem mais dificuldades em dar continuação aos desenvolvimentos dos carros naturais. Portanto, estamos aqui a falar de terceiro e de talvez um segundo pelotão, não é? Ou de um pelotão e meio que muitas vezes se tem apelidado.
Mas quem é que é a favorita das restantes equipas? Portanto, quem é que é a favorita depois das equipas de topo? Quem é que te pareceu a melhor equipa das restantes? Eu aí olharia, eu acho que a Sauber fez uns testes muito interessantes. Até bem melhores que aquilo que eu esperaria, e se é muita gente esperaria. A AS também me pareceu com ter tido uns testes mais positivos, só que há muita falta de competência na AS, então aquilo pode facilmente tornar-se maus resultados e uma má temporada. A Williams pareceu-me mais abaixo do que aquilo que esperaria. Eu, por exemplo, estaria à espera de que tivesse já um sexto carro a nível de performance e não acho que tenha. Se calhar aí um sexto carro pode ser uma luta mais entre Sauber e a Visa Cash App RB, ou chamar-lhe-íamos Toro Rosso, é mais fácil, é melhor, traz-nos boas memórias, até porque a Visa Cash App pode perfeitamente usar assim algumas coisas engraçadas que o Red Bull tem, e daí pode até ter alguma vantagem de performance em relação às outras. O Ricardo diz que não. O Ricardo, ao longo dos testes, disse que infelizmente não é o Red Bull dos últimos anos. Sim, Mas, diz muita coisa e às vezes ao contrário. sim, Muitas mas vezes foi ao muito contrário. competitivo. Mas a verdade Foi, é que foi foi, muito foi. competitivo. Foi, foi. E tu apontaste a Sauber como a favorita à melhor equipa das restantes, e eu discordo contigo e colocava precisamente a Visa Cash, F1 Team, RB, não sei, é um nome esquisito, é um nome complicado. A antiga AlphaTauri, a equipa de Tsunoda e de Ricardo, a equipa B da Red Bull, se calhar até mais fácil, porque pareceram mesmo muito competitivos. E pareceram e o monolugar deu indicações de saúde, portanto, a comportar-se bem nas curvas de baixa velocidade, que não é fácil. Estes carros são particularmente mais lentos e mais difíceis de guiar a baixas velocidades, nas curvas mais apertadas. Também competitivo nas curvas de média e alta velocidade, e em reta não será lento porque tem um motor praticamente igual ao da Red Bull, que é assim uma mistura entre motor Red Bull Powertrains, entre a Honda, assim uma E, mutação e, competitiva, mas e diz. só para saber, a RB até tem o melhor piloto das equipas sei lá, do último pelotão, se podemos dizer assim. Tem o Daniel Ricciardo, Ricardo, poderia estar numa equipa mais competitiva. mais competitiva, e fala-se muito do lugar para 2025 na Red Bull, mas Diogo, sabes que eu acho que a Visa Cash App não vai estar nos últimos lugares, acho que vão ter uma época superior e mais positiva em relação àquilo que tiveram na época passada. Também gostei da Sauber. Uh, Esteve bem, esteve consistente, fez muitas voltas, teve bons momentos, parece um monolugar também estável. E quando falo aqui em instabilidade, não posso comparar um Red Bull, não posso comparar a um Ferrari. Portanto, estamos aqui a falar de equipas já no meio do pelotão. E a Williams também não me pareceu particularmente mal. Teve um problema de fiabilidade no primeiro dia com o Albon, numa questão no eixo traseiro, mas depois a equipa rapidamente colocou o piloto novamente em pista, e tiveram bem. E se contarem com o Sargent mais consistente esta temporada, podem também aspirar a conseguir garantir o oitavo lugar na grelha de partida agora. E mais sinteticamente do que aquilo que gostaríamos, porque o tempo está mesmo a chegar ao fim, ainda temos que aqui falar um bocadinho do Grande Prémio desta semana. As equipas que me parecem estar com mais dificuldade são Alpine e Haas. Tu falaste que a Haas te aparenta estar um bocadinho mais competitiva, e falaste um bocadinho da incompetência. Eu apostava por aí, porque a Haas já nos habituou a, quando não começa muito mal as temporadas e começa suficientemente bem, ou
melhor, a perder rapidamente essa competitividade. E a Alpine, sinceramente, parece-me uma casa a arder, porque o monolugar não está bom, e a estabilidade interna da equipa parece-me altamente afetada. Acho que sei que partilhas a mesma opinião do que eu, Diogo, em relação ao Alpine. Em relação à ASE, é assim, houve uma mudança e o Tomiyasu, assim que se chama, pronto, tem agora o seu teste de fogo, se é que se pode chamar assim, mas até agora ele não mudou nada. O carro até pode ser mais competitivo e se calhar até estar constantemente no Q2, por exemplo. Mas acho que já ninguém espera nada da ASE. Aliás, eu acho que nem eles próprios já esperam uma coisa Nem da eles ASE. próprios esperam-se. E a transição foi muito repentina, porque tudo bem que internamente a decisão já estaria tomada, pelo menos desde o final da temporada passada, mas se ainda no início do podcast falámos da questão do Frederico Vasseur na Ferrari precisar de uma temporada inteira para numa equipa de topo, com as ferramentas da Ferrari, implementar a sua maneira de pensar e a sua maneira de ver o monolugar e uma gestão interna da equipa. O novo time principal da IAS terá muitas mais dificuldades, porque a IAS não é a Ferrari, embora às vezes pareça, e a Ferrari já tenha gastado a lutar com a IAS em épocas mais tristes, em 2020 principalmente. Já se fala, no ano passado chegou-se a falar que o carro da ASE em certas situações parecia um Ferrari B. Mas sim, não sei se isso acho é que bom ou depois o mau, resultado, sinceramente. sim, pelo menos os resultados não trouxeram nada positivo. Se eu fosse piloto, preferia estar no Red Bull B, não é? Sim. Acho que é mais positivo. Mas sim, complementar por aí. A tua Quanto, opinião, falta a tua opinião em relação ao Alpine, não é? em relação ao Alpine, eu acho que eu não sei se isto pode ser mal interpretado ou não, mas eu acho que cada um tem o que merece. E é assim, a Alpine, e eu vou apontar desde 2016, quando a Renault voltou, depois de voltar a comprar a Lotus, a cada ano passava, era uma promessa de um carro super competitivo e que ia lutar pelo título e não sei o quê, e aquilo que se vê é que estão a andar para trás. Cada vez mais. Eu não sei até que ponto isto pode pôr em risco a própria Renault na Fórmula 1, e claro que a Renault está na Fórmula 1 inicialmente em 4 motores há mais de 40 anos, é muito histórica, mas é real que há pressões por parte dos franceses, e não nos podemos esquecer que a Renault é uma empresa pública, os franceses não estão lá muito contentes com as performances da Renault, porque no fundo o dinheiro dos seus impostos está a ser investido para uma equipa que não dá resultados. Ganha uma corrida há 3 anos no Hungaroring, uma corrida completamente diferente de todas que poderíamos imaginar, sem querer tirar o mérito ao Ocon, como é óbvio, mas ele foi uma situação extraordinária. E a verdade é que já vi tantas promessas daquele lado a dizer que vamos ganhar e vamos ganhar e vamos ganhar, e nem sequer juízo conseguem ganhar. Antes fosse a TAP e desse lucro, não é? Se calhar assim ainda se estava melhor. É uma empresa pública com lucro. Brincadeiras à parte, tu falaste que a Alpine está a andar para trás. Eu acho que é mesmo a andar para trás. E não são as outras equipas que estão a andar para a frente e a Alpine não está a conseguir acompanhar. Acho que é mesmo a Alpine que está a andar bastante para trás. E a Aliás, situação não eu está mesmo posso, fácil. há 40 anos, 40 e poucos anos, quando a Renault entrou de facto com uma equipa, e até era uma equipa muito patriota, com Alain Prost, já não lembro quem era o segundo piloto, se quer o René Arnoux, e por aí, se quer muitos pilotos franceses, era a Elf, que é francesa, eram pneus franceses, era patrocinadores, era tudo francês, e agora vemos em parte isso a acontecer. Tem 2 pilotos franceses, tem uma estrutura muito francesa
tudo bem que tiveram o Otmar Safnauer, mas entretanto saiu e agora esta é muito francesa. Os pilotos são franceses, não é? Sim, a Castrol francesa. Por isso, eu acho que quando se mete demasiado nacionalidade, a mesma nacionalidade, aquilo começa a correr mal, ainda por cima os franceses que têm um feitio complicado. Mas de facto. É quase como o problema da Ferrari, não é? Que agora parece estar com o Frederico Vasseur e com alguns engenheiros que chegam da Red Bull e da Mercedes a ser uma tendência que está a ser um bocadinho contrariada, mas aqui há sempre a questão de quando se joga muito com o coração e muito com o peito, as coisas acabam por não correr como esperado. Sim, quando se usa pouco a cabeça, nunca corre bem. Exatamente. Os últimos 5 minutos do podcast, Diogo, estivemos a analisar os testes e automaticamente estivemos a antever o Grande Prémio do Bahrein, que em circunstâncias especiais, tal como o Grande Prémio da Arábia Saudita, se vai desenrolar de uma quinta a um sábado. Não sei se quer explicar melhor o porquê, mas muito sinteticamente a Fórmula 1 está-se a tentar adaptar portanto, à cultura dos países onde corre e nestes 2 fins de semana de corrida vai respeitar o Ramadão e, portanto, um calendário um bocadinho atípico, pelo menos no início. Vão ser 57 voltas ao traçado de 5,400 5 km e 412 metros, assim é que é. Diogo, quais é que são as tuas apostas para este fim de semana em termos de pódio? Como tu disseste, é muito importante referir a corrida no sábado, a qualificação é na sexta. Se calhar a qualificação para nós não nos dá muito jeito. Sexta ainda é um dia de trabalho, mas é preciso respeitar as culturas e respeitar aqueles que nos recebem. Em relação aos resultados, pole position para o Max, acho que também não é assim. Se tivesse que apostar nisto, a odd se calhar era. É uma aposta segura, não é? Uma aposta segura para manter. 1,01. A odd max é 1,01. Muito baixa a odd mesmo. É que essas apostas, desculpem-nos quem nos está a ver ou a ouvir, mas quer dizer, eu e o Diogo quase que vamos concordar, porque é muito difícil ou muito pouco racional não achar que a Red Bull vai dominar. Mas desculpa, Diogo, interrompi-te. Não, é em relação. Mas só para pôr umas apostas mais arriscadas no segundo e terceiro lugar, eu diria que o Leclerc faria a segunda colocação e Pérez para terceiro. Isto na qualificação. Na corrida, se calhar seria diferente. Eu acho que Max vence mesmo. Acho que Leclerc tem as condições para manter o segundo lugar e até com alguma distância para o terceiro, porque eu até diria que Pérez não conseguia aguentar o terceiro lugar. Não seria a primeira vez que Pérez perdia um pódio assim de uma maneira um pouco infantil. Não é que eu acho que vá ser de uma forma infantil, mas se calhar em corrida podemos meter aqui a Norris ou Piastri, um dos carros da McLaren a lutar pelo pódio e se calhar a conquistá-lo. Eu concordo contigo na pole position. Seria indecente não o fazer. O Max vai quase de certeza, salvo qualquer normalidade técnica ou pode haver às vezes algum problema de fiabilidade, ou o Max cometer algum erro de pilotagem e não conseguir assegurar a pole position, é pouco provável, mas apostava então no Max para a pole, também no Leclerc para segundo classificado na qualificação. O terceiro, talvez o Lando em terceiro, e diria que o Carlos Sainz em quarto. Depois da corrida, Max em primeiro, o Leclerc a manter também o segundo lugar, e eu aqui acho que a McLaren vai fazer um bom grande prémio, vai estar nos lugares da frente e vai garantir a competitividade, mas não vai conseguir um pódio. Eu acho que o terceiro classificado vai ser a Sainz e vai ser um bom resultado para a Ferrari. Portanto, Max primeiro, Leclerc segundo, o Sainz em terceiro.
e um quarto talvez um Pérez a perder um pódio para o Sainz no final da corrida. Posso só fazer uma bold prediction? Claro. Albon faz top 7. Assim, no episódio passado teve aqui o Nuno Canossa e vocês têm grande confiança no Albon, porque o Nuno apressou que o Albon ia fazer um pódio esta temporada. Aliás, deixa-me elaborar. Albon faz top 7 porque Sainz e Russell vão entrar ali num atrito durante a corrida e na curva 4 Russell vai se despistar, que ele tem ali uma caixa de gravilha, pode ficar pela caixa de gravilha, também não desejo que ele bata, mas talvez Russell não acaba a corrida, acaba na curva 4. Só não vou fazer a aposta em relação à volta em que isso acontece. É muito específico a curva 4, Diogo. É muito específico a curva 4. Eles na curva 4 têm tendência para sair pista. É verdade. E às vezes desrespeitar um bocadinho os limites. Só às vezes. Eu apostaria mais pelo seguro. E esse sétimo lugar, ou esse top 7, dava a um dos rapazes da segunda equipa da Red Bull, para não me enganar outra vez no novo, dava se calhar um top 7 ao Ricardo, que acho que é possível. Num dia talvez de um Russell, de um Piastri, de um Pérez, as coisas podem sorrir para o Ricardo, e o Ricardo pode conquistar pontos e pontos importantes. No fundo da tabela, e acho que também é justo darmos algum destaque a quem terá mais dificuldades em manter um bom ritmo neste grande prémio. Se calhar podemos fazer o pódio invertido, portanto, o 20º, o 19º e 18º deste grande prémio. Boa, isso é complicado. Apanha despercebido, não é? Porque não estava. Não tinha sido combinada esta aposta, mas eu achei que pode ser interessante. Eu diria Hülkenberg em último, Magnussen em penúltimo e Ocon em antepenúltimo, portanto em 18º. Ou mais à frente, no caso de alguém abandonar a corrida. Mas pronto, dizer que em último Hülkenberg, penúltimo Magnussen e antepenúltimo para Ocon. Ok, eu acho que o último vai ser o Magnussen, o penúltimo vai ser o Zhou e o antepenúltimo, portanto o terceiro classificado deste pódio invertido, talvez o Sargent. Eu acho que a Williams vai ter um bom carro, mas o Sargent ainda não vai começar a temporada ao melhor nível. Não sei se tens mais alguma previsão a fazer, alguma volta mais rápida, ou vai sobrar para o vencedor da corrida e vai sobrar para o Max? Se Leclerc conseguir alguma vantagem em relação ao terceiro lugar, diria que nesse caso Leclerc era capaz de, a 3 voltas de fim, ir meter macios só para fazer a volta mais rápida, senão Max Verstappen. Estás a esperar uma má exibição no terceiro classificado, porque o Leclerc conseguiu ter 20 e tal segundos de vantagem. Eu acho que o Leclerc consegue engraçadas de vez em quando. Sim, acho que sim. Eu acho que vai sobrar bem para o Max a volta mais rápida e não vamos ter uma corrida por aí além, também por aquelas previsões que fizemos em que as posições da qualificação se mantêm mais coisa, menos coisa. Para a corrida final, Diogo, mais uma vez estivemos aqui a analisar tudo o que se passa na Fórmula 1 com um episódio que excedeu 10 minutos o tempo originalmente programado, portanto agradecer a quem esteve desse lado a ver ou a assistir. O podcast Contra a Curva volta para a semana para analisar o Grande Prémio do Bahrein e antever aquilo que se passou na Arábia Saudita. Muito obrigado, um gosto estar deste lado e até para a semana. Diogo, as despedidas. Um abraço a todos e para a semana cá estaremos nós para comentar um Grande Prémio e antever outro. Obrigado. Até para a semana.